conteúdo intitulado O Estado Moderno. O subtítulo é A Formação dos Estados Modernos. Mas você sabe o que é um Estado? Um país, uma nação? Vamos lá. O Estado brasileiro, por exemplo, ele é caracterizado pela organização política em 3 poderes independentes, que é o executivo, o legislativo e o judiciário. Um território que possui as fronteiras definidas é um país. E uma nação, ela é caracterizada por povos que, apesar das diversidades, eles vão ter em comum traços históricos e culturais. É importante a gente perceber as diferenças desses termos para a gente poder compreender um pouquinho como se deu a formação desse Estado moderno. Vocês estão lembrados que durante o feudalismo havia fragmentação do poder. A Europa Ocidental ela estava dividida em vários feudos. O poder era fragmentado porque não existia um rei que tinha o poder sobre todo um território. Não. O poder estava dividido. Cada senhor feudal tinha poderes dentro do seu feudo, dentro de seu território. Vamos lá, eu coloquei aí para vocês, que no feudalismo, os senhores feudais, eles tinham autonomia, eles podiam cobrar impostos, criar suas próprias leis. Só que com o Estado moderno, o poder passou a ser centralizado nas mãos do monarca, que criaria leis, unificou, na verdade, vários territórios ali que antes eram feudos. Ele unificou, centralizou o poder nas mãos de uma pessoa só. E essa pessoa criava as leis, colocou uma moeda única, aplicava a justiça e a cobrança de impostos. Quais foram os fatores responsáveis pelo fortalecimento do poder real? Primeiro, a gente tem que pensar na crise do sistema feudal. Aquele modelo de sistema feudal já não estava mais legal, porque o surgimento do comércio, o renascimento comercial, fez com que ocorresse uma série de transformações na Europa. Então, muitas pessoas estavam saindo dos campos, dos feudos, indo em direção às cidades, praticando outras atividades. Então, aquele sistema feudal que não era baseado no lucro, ele estava, aos poucos, entrando em crise, deixando de existir. Aos poucos, lembrando que todo o processo histórico ele é longo. Aumento da atividade comercial, que foi um dos fatores dessa crise aí do sistema feudal. A formação dos exércitos nacionais. Como é isso? Olha só, gente, o rei nada mais era do que o nobre. Vocês estão lembrados que a nobreza, durante o feudalismo, a nobreza ela tinha privilégios, gozava de privilégios. E os nobres, eles tinham esses privilégios, não precisavam trabalhar, mas ganhavam terras, acabavam ganhando terras. Bom, o que é que acontece aí? Nesse contexto de baixa Idade Média, onde a Europa feudal começou a sofrer várias transformações, muitos nobres perderam suas terras, foram enfraquecendo o seu poder. Outros nobres, por outro lado, continuavam a manter o seu poder e o seu prestígio. A gente tem que lembrar que no meio disso tudo aí surge uma camada nova com o renascimento comercial, que é a burguesia. A burguesia é poder econômico, mas não tem poder político. Para a burguesia, por exemplo, o comércio nesse período era muito complicado, porque eles tinham que atravessar de um feudo para o outro. Cada feudo que eles passavam, o senhor feudal cobrava impostos, a moeda era diferente, cada feudo tinha sua própria moeda. Então, isso era uma dor de cabeça para essa burguesia. Beleza? Bom, falei para vocês que o rei era um nobre que passou a exercer influência dentro do seu grupo, passou a receber apoio para centralizar o poder nas suas mãos. Quem tinha interesse do fortalecimento do poder do rei? A burguesia tinha interesse, muitos nobres tinham interesse porque assim iam continuar se mantendo debaixo das asas desse rei que ia continuar mantendo os seus privilégios.
Esse rei, para fortalecer então seu poder, ele promoveu alianças com a própria nobreza. Ele também precisou formar um exército para conquistar essas terras, até porque essa unificação não ocorreu de forma pacífica. Quem é que queria entregar suas terras para o rei, perder as suas terras? Então, muitas vezes esse rei tinha que montar um exército, inclusive exército com mercenários, ou seja, homens que ele tinha que pagar para poder fazer parte desse exército. Vamos lá, então, ó. Mas o que seria esse Estado moderno? Ó, o rei aí falando: Estado sou eu, pois eu concentro todos os poderes em minhas mãos. Então, o Estado moderno nada mais é que a formação dos reinos. A Portugal, Espanha, Inglaterra e França foram as principais monarquias aí que se formaram a partir desse Estado moderno. A formação de uma nação com suas próprias leis, com sua própria economia, com o seu rei. E quem apoiava a centralização do poder? O nobre, como eu falei para vocês, e o burguês, não é? Como eu falei para vocês também, ele tinha que passar de um feudo para o outro, era muito prejuízo. E se centralizasse o poder, para ele seria interessante porque ele não ia precisar ficar pagando imposto de um feudo para o outro. Não, ele só ia pagar o imposto ali para aquele país, aquela nação, aquele reino. E não precisaria também estar trocando as suas moedas, porque teria uma moeda única. Centralização na Península Ibérica. Ó, vamos ver aí como cada região teve um aspecto diferente, obviamente. Então, a centralização na Península Ibérica, que acabou formando os reinos de Portugal e da Espanha, estão ligadas às chamadas guerras de reconquista, quando eles expulsaram os muçulmanos, que eles chamavam de mouros devido à cor da pele, da Península Ibérica. Então, o primeiro passo aí para a formação dos reinos da Espanha e Portugal foi expulsar os muçulmanos para fortalecer a religião católica, beleza? E aí, ó, após isso, algumas alianças, como casamentos. Então, ó, em 1096, após as importantes vitórias contra os muçulmanos, Henrique de Borgonha ganhou do sogro Afonso VI, o rei de Leão e Castela, um território chamado Condado Portucalense. E aí, ó, o seu herdeiro Afonso Henriques rompeu com o reino de Castela e em 1139 declarou-se rei desse território, que fez com que originasse o rei de Portugal. Já na Espanha, a gente tem aí, em 1468, o casamento dos reis Fernando de Aragão e Isabel de Castela, que deu início à formação do Reino da Espanha. Gente, o casamento nesse período era tido como um negócio, então muitas alianças para fortalecer esses reinos foram feitas por meio de casamentos. Então, o casamento aí era um contrato, beleza? Vamos lá aí, ó. Como eu falei, que a formação desses reinos do reino de Portugal e de Espanha está relacionada com a expulsão dos muçulmanos. A monarquia inglesa e o equilíbrio dos poderes. Então, ó, em 907, o território atual da Inglaterra ele estava dividido em diversos reinos e foi unificado. Nesse período, o poder político estava concentrado muito mais nas mãos dos senhores feudais, e a partir do conquistador Duque da Normândia, ele assumiu o trono inglês e compensou aqueles que apoiaram ele, distribuindo terras. Além disso, ele construiu fortificações e uma análise da posse de terras para controlar a arrecadação de impostos. Porém, essa centralização política e fortalecimento não perdurou muito.
Depois, no seu reinado, Ricardo, conhecido como Coração de Leão, ele se dedicou mais a lutar lá nas cruzadas e investindo grande parte do tesouro da Inglaterra. Ele não permaneceu muito no seu reino. E os custos disso foram repassados, ficou nas costas de quem? Da população, que teve que pagar. E aí a constante ausência desse rei gerou insatisfação popular. O irmão de Ricardo Coração de Leão, João Sem Terra, que perdeu diversas batalhas e territórios, por isso ele ficou conhecido como João Sem Terra, perdeu, não ganhou muita força aí. E ele foi obrigado a assinar uma carta magna que diminuía os seus poderes e estabelecia que suas decisões fossem submetidas à aprovação da nobreza e do clero. Aí foi conturbado, né, na Inglaterra. Na França também não foi diferente. Teve uma guerra aí dos 100 anos, né, que foi umas sucessões de guerras entre a França e a Inglaterra por causa de terras. Eles estavam disputando terras. Um conflito entre a França e a Inglaterra. O motivo residia no fato de que Guilherme o Conquistador controlavam grandes regiões na França, e também se deu a partir do enfraquecimento da nobreza e a burguesia que estava aí apoiando a centralização desse poder. Então percebam que a formação desse Estado moderno, ela não foi algo pacífico. Ocorreram guerras, alianças, guerras que duraram muito tempo até que essas nações se formassem. Portugal foi a primeira nação que conseguiu se formar e por isso, como a gente vai ver mais adiante, ela conseguiu aí entrar no seu processo de navegação de forma mais tranquila, conquistar novas terras além do mar. Acabou? Sim, ótimo. Agora que acabou, vocês vão fazer a atividade do livro de vocês, página 69, as questões que eu estou indicando aí.